Eu sei que esse fato que eu comentei há pouco, ele foi um fato isolado, mas que nós estávamos lá e preocupa para que não se repita, né? E falei dessa questão da dificuldade do guarda, muitas vezes, recentemente também acontece, às vezes a guarda não pode intervir, às vezes, com uma criança e com um adolescente, porque ele vai responder por violência contra a criança. Mas de que maneira é possível nós aumentarmos essa fiscalização nos portões das escolas? Talvez isso não vai resolver, porque ele pode entrar belo e formoso, mas ajuda. Porque a presença de um guarda, a presença de um policial, há um respeito. Ainda bem que ainda temos o respeito, né, perante a pessoa dessa segurança. Como nós aumentarmos eu, por sinal, hoje podia assistir na televisão uma questão de violência que aconteceu de brigas no colégio Cristo Rei. Sim, voltou a acontecer. A questão da mãe contra a professora. Então, no município, outro assunto, no município, eu acho que nós estamos em colégios municipais, estaduais, nós devemos ter mais de 50 colégios, eu acho que por aí. Então, nós não temos condições, por enquanto ainda, de ter uma guarda, um guarda municipal, que não basta um guarda, tem que ter no mínimo 2, em todos os portões de colégio. Porque nós temos outras atividades aqui com relação ao expliquei anteriormente ao tráfico. Precisamos que o governo do Estado nos ajude. Nos ajude. Eu ia chegar lá. Eu acredito que nós, o coronel, tem conversado muito com o comando da Polícia Militar para que haja uma parceria, que em determinado colégio a Polícia Militar dê uma cobertura, em determinado colégio a Guarda Municipal dê a cobertura. Mas o trabalho maior que eu vejo é que eu participei muito no trabalho nessas regiões carentes do município. Eu vejo, encontrei, presenciei muitas mães tendo que trabalhar para criar os filhos porque o marido se encontra detido. Ou então ele se evadiu, largou a mãe com 3, 4 filhos. Mas ela tem que trabalhar, aquelas crianças precisam comer. Então esse trabalho é um trabalho importante, porque você está tirando aquela criança da violência, ele está tirando aquela criança da mão do traficante. Porque hoje ele sabe que a criança é inviolável, a criança tem uma legislação que protege. Ele pode assassinar um pai de família que o traficante sabe que não vai acontecer nada com a criança. Com eles vão ser punidos. Então eles usam essa mão de obra fácil. E quando a Secretaria da Educação, o prefeito municipal, o governo do estado, o governo federal investir na proteção da criança, dando a ela essas aulas no contraturno, dando a ela uma atividade, fatalmente ele está resolvendo o problema da violência. Vamos entrar nesse ponto que o secretário trouxe, esse exemplo que estava pautado, quando o caso da mãe que agrediu a professora na escola. E isso nos entra também num tema do filho que repete o comportamento dos pais no cotidiano. Como que fica o professor diante desse cenário? Que, imagina, muitas vezes ele já não está tão animado, que sabemos que precisamos sempre avançar mais valorizando o professor, ele sofre uma agressão de um pai do aluno, ele já não pode mais chamar a atenção com medo de sofrer uma repressão. Como é que fica o papel desse profissional tão importante que é o professor numa realidade dessa? Eu diria assim, o professor, em determinado momento, ele fica assim numa situação meio constrangedora na frente de uma violência como essa, em que eu vejo que hoje, com toda essa mudança social, com todas as carências, todas as dificuldades, algumas pessoas, elas se desequilibram. E a gente, como vê aí de vez em quando nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, um aluno com uma arma mata 3, 4, 5 pessoas. É um desajuste, não é? E a gente na escola, a escola é um verdadeiro mundo. Ali se entra em contato com 1000 pessoas dia. E como é que você vai saber se essa pessoa é ajustada, é equilibrada, está bem intencionada ou não? E a profissão do professor, eu acho que ela tem sim que ser mais valorizada. Porque, além de ter o propósito, o objetivo de ensinar, de educar, ele ainda tem que passar por situações de confronto, como nesse caso. Então, eu vejo que nós estamos agora também preparando um projeto de humanização para o professor, até estamos em estudo com psicólogos, fono, o Dr. César, que é o nosso médico da junta médica, já fizemos 2 reuniões e vamos propor ao prefeito
que é um outro projeto que valoriza o professor. Porque ele fica numa situação... Na verdade, sim, também, secretária. Acompanhamos diversas violências que aconteceram com profissionais da rede municipal. Sempre tratamos, resolvemos, né? Eu tenho 18 anos de educação, a secretária já tem mais de 30 anos, né, como educadora. Então, assim, a gente sabe que isso acontece praticamente todos os dias. Qual é a forma que nós temos para ajudá-los? Né? Valorizar, muito importante valorizar. De que forma? Proteger o professor. De que forma que se valoriza um educador do nosso jeito de educador de ver, né? Valorizando através de um plano de carreira que nós temos no município. Deve ser melhorado, uma capacitação continuada, excelente, respeito às ideias e planejamento deles, todo um suporte que a secretaria e que as unidades de ensino precisam dar para esse educador que está lá dentro da sala de aula. Ele precisa de um apoio quando naquele dia, ele precisa fazer uma atividade diferenciada, ele precisa de um auxiliar para trabalhar com ele, ele precisa desse profissional que ao ele entrar na escola, na unidade escolar, ele tem alguém que esteja lá cuidando da entrada e da saída da escola, ele precisa de alguém que esteja orientando esses educandos junto com ele numa biblioteca. Mesmo num recreio. Isso, num recreio monitorado. Preocupação? Qual foi a nossa preocupação ano passado, enquanto legisladora, né? Nós aprovamos uma lei na Câmara, que já deve estar de posse da secretária, instituindo medidas de prevenção e de violência contra os educadores da rede municipal de ensino. Qual foi o nosso objetivo? Dar guarida para esses educadores, para que eles não possam, nesse sentido, estar penalizados. Eu sou profissional do período noturno de uma unidade de ensino, dou uma determinada avaliação para alguns alunos e dentro dessa avaliação o aluno fica revoltado com a minha avaliação e vai lá, arrisca o meu carro, me manda bilhetes de ameaça. É comum, né? E isso é comum. É comum. Né? E de que forma que nós vamos trabalhar com essa situação? Como é que a secretária e a diretora vão resolver essa situação? É simplesmente retirar esse professor daquela escola e removê-los para outra escola? Resolve? Isso é uma discussão que tem que ser muito bem elaborada, muito bem pensada dentro da unidade de ensino. Como é que ela vai atender essa situação quando ocorrer? Como é que ela vai lidar com esse educando, principalmente, com essa família que às vezes não depende mais de família, já são adultos? São adultos. Né? Então, como é que a unidade, junto com a secretaria, vai dar suporte para esse educando? E é nesse sentido que nós pensamos a lei, para que ele tenha essa guarida e que a secretaria retire ele naquele momento, se for o caso, se ele estiver ameaçado de morte, que muitos estão. Como é que ele vai resolver essa situação para que esse profissional não acabe perdendo o seu salário, porque ele vai ter que se retirar 1 ou 2, 3 semanas, para que até então se sente e se ache uma solução para o problema. Eu quero saudar o Neomar, porque é psicólogo, está aqui conosco, vai nos ajudar a refletir sobre esse tema que nós temos conversado sobre a violência aqui nas escolas. Principalmente, Neomar, eu queria até já te dando as boas-vindas, já pedir a tua participação nessa questão que nós falávamos da violência dentro das escolas, com a mudança do comportamento de muitas crianças e adolescentes. Às vezes, como a vereadora falava, um aluno recebe uma avaliação que talvez não é a que lhe agrade, porque ele não foi bem no seu processo de estudo, e acaba agredindo um professor. O que tem acontecido? Há uma mudança em crianças e adolescentes que já não sabem mais muitas vezes receber uma informação que contradiz a sua vontade? Infelizmente há. E nesse momento a gente tem que dar uma olhada para a família. Né? No momento que a família, a célula nuclear, ela não é mais vista como uma instituição formadora do ser humano, do cidadão, aí a gente tem um grande caos instalado. Aproveitando o que a vereadora estava falando anteriormente com relação ao professor, eu tive a oportunidade, enquanto eu era acadêmico na universidade, na Unisul, de fazer uma pesquisa intitulada A Depressão e o Afastamento do Professor na rede pública na rede pública estadual, que ministrava aula em Florianópolis. Tendo Florianópolis como a capital do Mercosul, como fica o professor, né? E eu tive a oportunidade, na ocasião, de receber um prêmio diante da
elaboração da pesquisa, e como eu era acadêmico, eu não podia entrevistar os professores. O que eu fiz? Eu fui na perícia e eu tive a oportunidade de ter contato com os prontuários, né? E ali eu fiz um levantamento da saúde do professor. Como prêmio dessa pesquisa, eu tive a oportunidade de apresentar esse trabalho na Unicamp, em Campinas. E lá a pesquisa teve o seu fechamento. Eu encontrei uma resposta lá. Foi a apresentação em painel, e eu estava apresentando o painel quando chegou um senhor e falou assim: nossa, finalmente se lembraram de nós, eu quero dar uma olhadinha no teu trabalho. Aí ele leu e falou para mim assim: pô, Neomar, tem uma coisa assim, ó, que me emociona porque me incomoda. Eu passei grande parte da minha vida me preparando para educar, ser professor. Eu não me importo que um aluno em sala de aula brigue comigo, até assim, seja até indelicado comigo, né? Diga um palavrão. Não é nem a reação que incomoda. Mas o que me incomoda é a indiferença. É eu estar em sala de aula e ter um aluno ali com o celular jogando, passando uma mensagem, e toda a preparação que eu tive, todo o conteúdo que eu estou preparado para ministrar, e faço isso porque gosto. É para as paredes. Nós estávamos discutindo, Neomar, a questão do respeito, não do autoritarismo do educador, mas a volta do respeito, da importância dele como autoridade educacional dentro da sala de aula. Sim. Esse resgate é que nós temos que estar buscando junto aos nossos educandos, junto às nossas famílias e junto à rede, né? De que forma que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos voltar hoje a valorizar um educador? Antigamente, não bota muito antigamente, eu tenho 42 anos, a minha professora de primeira série era autoridade na comunidade onde nós vivíamos. E não deve ser diferente para todos vocês. Era o médico, era o professor, eram profissionais com o seu devido respeito. E hoje, o que está acontecendo com a nossa classe? Eu vejo que antigamente, viu, vereador, o professor era tratado como uma autoridade. Sim. Há 20 anos atrás era um cidadão muito respeitado. O padre era um cidadão que era muito respeitado na comunidade. Com a evolução dos tempos, essa autoridade foi sendo jogada de lado. Então eu vejo que tem que acontecer hoje dentro da sala de aula, que eu vejo que é fundamental, é a disciplina. Tem que haver a disciplina, na avaliação, a direção do colégio, o município tem que estabelecer disciplina dentro da sua rede de ensino. E quando há a disciplina, que proibir o uso do celular dentro do colégio, proibir que ele entre com um boné, divulgando uma marca, proibir que ele entre com as meninas com aquelas pulseiras, você está colocando uma disciplina. Entendeu? Que os pais tenham conhecimento que aquela escola municipal, estadual, ela é uma escola disciplinada, que não permita certos abusos, que certas regalias. Então eu acredito que essa disciplina... E quando nós chegamos a um fato como esse, que até a secretária ainda colocava, que é o problema quando as pessoas já estão... já não sabem mais o equilíbrio emocional de um pai que chega e agride um professor, ou o pai que se orgulha do filho que é o valentão, que agrediu o amiguinho, mas não, meu filho não leva o desaforo para casa, né? Como é que nós ficamos nesse ponto, quando já não é mais apenas a criança ou o adolescente que está desvalorizando o papel do educador, mas passa por dentro de casa, que o pai vai defender o filho mesmo que ele tenha cometido um erro dentro da escola? Esse problema familiar acontece? Eu vejo que é um momento muito delicado em que a valorização do educador, ela teria até que começar no próprio lar, com a criança na tenra idade. Que respeita a chamada do professor. E também vejo aí, eu até peço desculpas, que a mídia, ela não tem valorizado a figura do educador. Sim. Se a gente acompanha a Veja, isto é, o que traz ali? Sempre apontando erros, sempre pontos negativos, não exalta, um bom projeto, sabe? Não, isso parece que não é muito importante, não dá muito ibope. Eu vejo que deveria ser assim uma retomada de consciência de toda a sociedade que pudesse valorizar os mestres. Essa mudança, Neomar, quando nós falávamos agora
Até temos um caso recente muito discutido, que já vamos entrar das pulseirinhas do sexo, vamos